Opa, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua inglesa, né? Sou o professor Edson e vou ficar com vocês, né, até o finalzinho dessa aula, né? Espero que juntos vamos aprender aqui o conteúdo bem interessante de hoje, tá certo? A Escola Municipal Governador Mário Covas, disciplina de língua inglesa. Essa aula é direcionada aos alunos do sexto ano, certo? Olha, hoje nós teremos hoje uma aula e uma atividade. Vamos estudar a composição dos verbos, o imperativo, tá certo? Esse tempo verbal que indica ordem, né, pedido, tá certo? Então vamos estudar esse tempo verbal em língua inglesa. Olha só, quase todos os verbos em inglês eles são compostos usando-se o to, né? Essa partículazinha to, antes do verbo para indicar que está no infinitivo. Olha só, o verbo estar no infinitivo significa que ele está sem nenhuma conjugação, não tem conjugação, tá? Quando o verbo está no infinitivo não tem conjugação, ele é atemporal nesse sentido, certo? Então, olha, nós vemos aqui, podemos ver alguns verbos, né, com o to drive, que é dirigir, to turn, virar, e to return, retornar, ok? Como havia falado antes, esse to, indica que o verbo está na forma infinitiva, ou seja, não tem uma conjugação, certo? Olha só. Ao usarmos o verbo sem o to, a frase está no imperativo. Veja o exemplo. Anteriormente nós tínhamos to drive. Aqui apenas a gente tem drive please. Isso aqui é um pedido ou uma ordem. Dirija, por favor. Tá? Essa é uma das funções aí do imperativo, indicando aí uma ordem ou um pedido. Certo? O mesmo verbo sem o to nos indica que o verbo está no modo imperativo, tá? Com o to, nós temos o infinitivo e para passar para o imperativo é muito fácil, é tirar a partícula to, certo? To drive, dirija. To turn, virar. Turn the left, vira à esquerda, por exemplo. Ok? To turn the left, virar à esquerda. Sem o to, transforma-se no imperativo. Ok, vamos ver alguns exemplos aqui interessantes para ficar mais claro. Forma infinitiva. Forma infinitiva, como havia falado antes, com to, né? To open, abrir. No modo imperativo, nós tiramos o to, vai ficar só o verbo open. Open the window, please. Abra a janela, por favor. Ok? Então, nós temos aqui uma frase no infinitivo, um pedido. Forma infinitiva com to go. To go é ir. No modo imperativo, nós tiramos o to, vai ficar go to the kitchen, please. Vá para a cozinha, por favor. Uma ordem, ok? Forma imperativa. Mais uma forma infinitiva, to take, que é o verbo levar. No imperativo, sem o to, vai ficar take me to the school. Take me to the school. Leve-me para a escola. Olha só esse lembrete aqui. Lembre-se que para colocar a frase no imperativo, o que é que tem que fazer? Basta usar o verbo sem o to. Pronto, isso é muito simples, parte bem básica da gramática, certo? Para colocar uma frase no imperativo, basta tirar o to do verbo infinitivo, certo? Para formarmos frases negativas, devemos usar o verbo auxiliar don't, ok? Ou do not, antes do verbo. Esse don't é a mesma coisa que não, é uma partícula de negação. Don't ou do not significa não. Antes do verbo, nós vamos fazer aí o imperativo negativo. Vamos ver um exemplo aqui, primeiro do imperativo afirmativo. Open the window, abra a janela. Então, se quisermos fazer a forma negativa, o imperativo na forma negativa, nós vamos usar aqui, ó, o don't antes do verbo. Que verbo é esse? O verbo open, ok? Open, abrir. Então, don't open the window, ok? Forma negativa. Então,
Quem está fazendo a negativa aqui é a partícula de negação don't. Serve para qualquer verbo. Ame, por exemplo, love. Don't love, não ame. Vá, go. Don't go, não vá, ok? Então, tudo isso aí mostra aí como se forma o imperativo negativo. Colocamos o don't antes do verbo. Vamos mais um exemplo aqui. O imperativo afirmativo vai ficar assim, ó. Put my books there, please. Coloque meus livros lá, por favor. No imperativo negativo, colocamos don't antes do verbo. Qual é o verbo? Put. Don't put my books there. Não coloque meus livros lá. Ok? Isso é muito simples. Formarmos o imperativo negativo, colocarmos aí don't antes do verbo principal. Certo? Então, olha só. Isso é um assunto muito curto, bem interessante. Que vocês observassem aí a forma afirmativa e a forma negativa do imperativo, certo? Então, na forma afirmativa, você coloca o quê? Não vem com o don't, né? Na forma afirmativa. Na forma negativa, para fazermos, relembrando, usamos o don't antes dos verbos, certo? Lembrando que serve para qualquer frase, qualquer verbo, tá? Usa-se o don't antes desse verbo e você aí já forma um imperativo negativo, tá? Olha, gente, para aprofundar um pouco do conhecimento, vocês terão uma atividade, tá? Explicar logo a atividade aqui, que vai ser bem simples. Essa atividade aqui, essa primeira, vocês irão completar as frases utilizando os verbos come, drink, eat, go, go to, open, turn e sit. Ok? Vocês irão completar essas frases. Vocês irão fazer uma tradução, uma pesquisa para poderem aplicar esses verbos aí, completar essas frases com os verbos. Todas estão no imperativo, ok? Então, vocês vão ver qual verbo se encaixa em cada frase, ok? Por exemplo, se eu quero dizer que nessa primeira aqui, ó, poderia ficar... Que verbo eu poderia utilizar aí? Drink, go, to, open ou turn. Poderia utilizar o verbo turn. Turn the left. Vamos responder aqui, ver se dá certo. Opa... Deixa eu ver aqui. Seria turn left, vira à direita. Mas tudo bem, acho que vocês entenderam aí, tá certo? Você vai colocar o verbo de acordo com a frase, como melhor se encaixa na frase, certo? A questão 2, explicando, escreva as frases no imperativo utilizando as palavras abaixo, tá? As palavras abaixo. Escreva as frases no imperativo. Irão escrever no imperativo negativo, né, e irão fazer a tradução. Ok? Então, essa palavra aqui, como é que vai ficar essa frase? Walk, que é caminhar, andar. Como é que vai ficar na negativa? Don't walk. Não ande, não passeie. Ok? Bem simples isso aí. Deixa eu escrever aqui que fica... Deixa eu ver aqui. Opa. Olha como é que vai ficar essa frase. Don't, só um exemplo aqui. Don't ou do not, ok? Don't walk. Ok? Olha aí, formei o imperativo negativo. Como é que eu formo? Usando don't. Bem simples aí, ok? Eita, tá difícil de apagar aqui, beleza. Olha só, essa já vai respondida para vocês, a primeira, don't walk. Olha só, essa é a questão 3, na questão 4, vocês irão colocar as palavras na ordem correta, tá certo? Então, as palavras estão todas embaralhadas aí, e vocês irão colocar na ordem correta, formando frases no imperativo, ok? Essa primeira eu já poderia até dizer para vocês, né? Como é que ficaria? Don't close the door. Não feche a porta, tá? Imperativo negativo. E a questão 5, escrever em português os verbos abaixo, tá? Nós temos aqui em inglês, write, drink, sit, don't, go to, help. E aqui vocês irão escrever em português. Olha, gente, muito obrigado por terem assistido a aula.
tá certo? Espero que tenha sido claro com esse assunto do imperativo, tá? Então, muito bem, fica aí a dica para vocês, tá? Espero que vocês tenham uma boa aula, tenham um bom estudo, assistam o vídeo, pratiquem, ok? E até mais. Vejo vocês por aí. Escola Mário Covas. Aquele abraço. Vamos lá.